de 15 itens. Lula recebeu 568 e incorporou ao patrimônio da União apenas 9. Dilma recebeu 144 e incorporou somente 6. O tratamento dado aos presentes era caótico, uma verdadeira bagunça. A ação não é 100% clara. E se o setor de arquivo disse ao presidente, ainda que equivocadamente, que as joias eram itens pessoais e em seguida ele agiu de acordo com isso, ele vendeu, a conduta dele evidentemente não é punível, porque incide aí o que a gente chama em direito de erro de... E a esquerda está polvorosa com Bolsonaro, isso não é novidade para ninguém. Mas acordamos com uma notícia bem preocupante e triste. Estão querendo prender de qualquer maneira Bolsonaro. E segundo informações, a PF indiciou ele por causa daquelas joias. Ele, Deltan Dallagnol, ex-deputado federal que foi cassado por causa dessa esquerda e do sistema, resolveu trazer toda a verdade sobre o que está acontecendo por Bolsonaro e vai surpreender a todos. Olha o que ele disse. A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e a questão que eu vou responder agora é: Bolsonaro vai ser preso? No comentário anterior eu analisei questões formais desse caso e agora a gente vai ver o seguinte: quais são os fatos desse caso? São crimes? Bolsonaro vai ser condenado e vai ser preso? Nós precisamos lembrar que ainda não tivemos acesso a esse relatório da Polícia Federal. Resumindo, o que a gente tem até aqui é que durante a presidência, Bolsonaro ganhou alguns presentes, como um relógio da marca Rolex, de ouro branco, um anel, abotoaduras, um rosário islâmico e também joias especificamente da marca Chopard. Essas joias da Chopard especificamente foram apreendidas pela Receita Federal com uma comitiva do governo brasileiro que retornava de uma viagem à Arábia Saudita. A Polícia Federal diz que Bolsonaro e seus aliados tentaram vender algumas dessas joias nos Estados Unidos e quando o caso foi revelado pela imprensa, aliados de Bolsonaro, como o advogado Frederic Vassef, teriam tentado dar início, ou teriam dado início e executado uma operação de recompra dessas joias para devolução ao governo brasileiro. São esses os fatos de uma maneira muito resumida. Com base nesses fatos, duas questões são essenciais para o desíndie desse caso. A primeira questão é estritamente legal e jurídica, que é: a quem que pertence as joias dadas ao ex-presidente Bolsonaro pelo regime da Arábia Saudita? Se pertence à pessoa física do presidente, se são do seu acervo pessoal, como se diz, aí não houve nenhuma apropriação, porque era dele, questão encerrada. Agora, se pertencem à União, se pertence ao governo, ao povo, à sociedade brasileira, houve aí, em tese, um crime de apropriação. E, numa terceira hipótese, se existe uma dubiedade legal sobre se é da União ou se é do presidente, como parece ser o caso, e aí, faz o quê? Aí a justiça vai poder definir se é da União ou se é do presidente. Mas abre-se aí um amplo espaço para definir se os investigados tiveram ou não intenção criminosa, o que pode isentar as pessoas de responsabilidade. Por quê? Para que um crime existir, não basta que exista o fato criminoso, tem que existir uma espécie de intenção criminosa. Em direito a gente chama de dolo, que é a consciência e vontade dirigida a uma finalidade criminosa. Tem ainda uma segunda questão importante. Mesmo no caso dos itens serem do patrimônio público, de existir a apropriação, abre-se então a segunda questão, que é também uma discussão aí sobre os fatos, e em seguida uma discussão jurídica nessa segunda questão, que envolve os dois, fatos e direito, e que é muito relevante. O que o setor de arquivo da presidência, que era responsável por catalogar os bens, disse ao presidente e aos envolvidos sobre essas joias? Porque existe lá, sim, um setor de arquivo que cuida de analisar os presentes e dizer o que é o da União, isto é, o que é do acervo público, e, por outro lado, dizer o que é um item pessoal do presidente, ou seja, o que é do acervo pessoal, o que é item privado dele, o que pertence a ele. A legislação não é 100% clara, e se o setor de arquivo disse ao presidente, ainda que equivocadamente, que as joias eram itens pessoais e em seguida ele agiu de acordo com isso, ele vendeu, a conduta dele evidentemente não é punível, porque incide aí o que a gente chama em direito de erro de proibição, que é a crença da pessoa amparada por fatos e por razões, no sentido de que ele estava fazendo o que era certo, o que era lícito. Nesse caso, a conduta a gente diz que ela não é culpável, ou seja, em bom português, ela não é criminosa. Então, separadas as duas questões que estão em jogo, uma puramente jurídica e uma factual e jurídica, bora examinar a primeira questão. A quem que pertencem esses presentes recebidos? O precedente que lança luz sobre esse caso é o da apreensão de presentes de estados estrangeiros em posse do ex-presidente Lula, que teve seu acervo auditado junto com o acervo da ex-presidente Dilma.
Lula e Dilma haviam incorporado ao seu patrimônio pessoal, ou seja, aos seus acervos presidenciais privados, aquilo que é deles, pessoa física, a imensa maioria dos presentes que eles receberam. Uma auditoria técnica do Tribunal de Contas da União demonstrou que ambos incorporaram ao acervo público, que não é o privado, que é o da União, incorporaram ao acervo público apenas 2% dos presentes recebidos, menos de 15 itens. Lula recebeu 568 e incorporou ao patrimônio da União apenas 9. Dilma recebeu 144 e incorporou somente 6. O tratamento dado aos presentes era caótico, uma verdadeira bagunça. A análise técnica do Tribunal de Contas apontou o seguinte, eu separei aqui para ler para vocês, apontou que não há sequer garantia de que todos os presentes recebidos de estados estrangeiros foram adequadamente registrados. E disse ainda que existe alto risco de extravio de bens. As oportunidades para os desvios de presentes foram enormes nas gestões do PT, segundo o TCU. Vou seguir aqui no relatório. Disse o seguinte, foi verificado que, primeiro, houve cerimônia de trocas de presentes, houve casos de cerimônias de trocas de presentes, porém não houve a incorporação dos presentes ao acervo público. Houve um segundo tipo de situação que o TCU encontrou com Lula e Dilma. Não houve cerimônia, mas houve a incorporação de presente. E um terceiro tipo de situação. Não houve menção de cerimônia nem de incorporação de presente, porém há declarações do Ministério de Relações Exteriores e registros fotográficos do departamento responsável de que houve sim troca de presentes. Mas também ele vai falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e a troca de presentes e como a mídia está caladinha. Até mesmo porque tem coisas de Lula que até hoje não apareceram e tem fotos sobre isso. E aqui Deltan Dallagnol vai revelar tudo. Ou seja, era uma bagunça com muito espaço para desvio no governo Lula e no governo Dilma. O trabalho técnico que foi feito comprovou ainda que pelo menos 6 presentes dados a Dilma não foram restituídos, enquanto 74 dados a Lula desapareceram, incluindo obras de arte, resultando num prejuízo estimado em mais de R$200 mil. Gente, é isso mesmo. 74 presentes de alto valor dados a Lula simplesmente sumiram e ninguém sabe o que aconteceu com eles. Lula chegou a levar para um cofre dele, no Banco do Brasil, uma série de presentes, alguns deles itens de luxo, que foram depois apreendidos pela Operação Lava Jato. A própria presidência pediu para a Justiça a incorporação de 21 desses presentes ao patrimônio da União. Na época, a Justiça afirmou o seguinte, vou ler aqui para vocês, a Justiça afirmou, tratam-se especialmente de bens recebidos em cerimônias oficiais de trocas de presentes com chefes de estados ou governos estrangeiros. Notícias reportam ainda que existiam, por exemplo, esculturas, uma de Juan Miró, uma coroa, moedas antigas, uma adaga e espadas. Após a auditoria e o trabalho técnico, o Tribunal de Contas da União, em 2016, concluiu que todos os presentes recebidos por presidentes da República de estados estrangeiros pertencem ao Brasil, ou seja, à União Federal, com exceção dos itens de natureza personalíssima, tais como colares de condecoração, medalhas personalizadas, ou ainda daqueles de consumo direto do presidente, como bonés, camisas, camisetas, gravatas, chinelos e perfumes. Existem 2 motivos para considerar esses presentes como patrimônio público. O primeiro motivo é, o presidente ele só os recebeu em razão do cargo, por ele exercer transitoriamente a função representativa do Estado brasileiro. Em segundo lugar, os presentes dados aos líderes estrangeiros nas cerimônias de trocas de presentes são adquiridos com verbas públicas. Por isso, faz sentido que os presentes recebidos do outro lado também sejam incorporados ao patrimônio brasileiro, ou seja, gasta dinheiro público para dar. Então, o que entra tem que ser do Estado brasileiro. Então, Deltan, por que o Lula e a Dilma não foram condenados? Porque essa análise que eu apresentei é uma análise do TCU, é uma análise técnica que, a meu ver, é acertada, mas não é unânime. Essa análise do TCU veio depois do caso Lula, em cima de regras que são ambíguas, que dão margem para interpretação. E aí você não consegue comprovar uma intenção criminosa e, por isso, Lula e Dilma não foram condenados nesse caso. Vejam o que disse hoje o ex-juiz federal Sérgio Moro, que analisou o caso das joias do Lula e agora falou sobre o caso Bolsonaro hoje mesmo. Separei aqui o comentário dele. Ele disse, abre aspas, Lula não foi indiciado por peculato por se apropriar de presentes que recebeu na presidência. Mesmo durante a Lava Jato, tudo foi tratado como uma infração administrativa dada a ambiguidade da lei. Os crimes foram outros. Há uma notável diferença de tratamento dado pelo Supremo
pelo judiciário entre situações que são iguais, similares. Respondendo então à questão que eu levantei para vocês. Tudo leva a crer que os presentes pertencem de fato ao patrimônio da União. Contudo, isso é uma questão de interpretação. Existe uma ambiguidade nas regras, o que abre margem para uma discussão sobre a existência ou não de intenção criminosa na prática dos crimes e, em geral, esse tipo de situação impede a responsabilização criminal. E aqui entra a segunda questão ainda que eu trouxe para vocês. Lembrem que mesmo que se concluísse que os itens são públicos, isso por si só não é suficiente, porque tem uma segunda questão em jogo. Existe uma necessidade de comprovação da intenção criminosa, tendo em especial conta as regras que são ambíguas. Vejam que, em pelo menos um dos casos das joias, o do kit de joias da marca Chopard, a gente sabe que o ministro Bento Gonçalves, ele fez o procedimento corretinho indicado pelo TCU. Ele informou o Departamento da Presidência da República responsável pelos acervos presidenciais. Já em relação às joias que os aliados do Bolsonaro tentaram vender, a gente tem aí uma questão fática e probatória que precisa ser definida, que é se essas pessoas informaram ou não o setor de arquivos da presidência, como que eles foram orientados, se eles sabiam das regras da presidência a respeito de presentes e se eles resolveram ou não vendê-las, mesmo assim, contra as regras ou não. Se as pessoas tinham razão para crer que as joias eram do acervo pessoal do Bolsonaro, ou se o setor de arquivo da própria presidência classificou os itens como do acervo pessoal, aí as pessoas que venderam estariam simplesmente agindo amparadas por uma permissão dada por agentes públicos, ou então com base numa interpretação razoável da lei, que, ainda que possa ser chamada de equivocada, é suficiente para afastar a responsabilização criminal, isso tudo segundo a nossa lei. Assim, em conclusão, vai ser uma prova muito difícil para o Ministério Público fazer, comprovar que houve uma violação intencional de uma lei, de forma inequívoca, o que configuraria aí o crime de peculato. De outro modo, o Ministério Público deve arquivar o caso. Se não tem uma prova muito clara, tem que arquivar o caso, como foi feito lá atrás com o caso Lula. Veja que essa minha análise é isenta, o que aconteceu lá é como a gente tratou o caso Lula. Como a gente não teve acesso ao relatório da PF, a gente não sabe ainda quais são as provas em que a PF tem base que comprovariam esse conhecimento, a situação fática sobre a qual a gente está falando, essa intencionalidade das pessoas, mas eu já adianto que é muito improvável que exista essa prova. Essa é uma análise, claro, provisória, mas vamos precisar esperar o relatório da Polícia Federal para a gente fazer uma análise definitiva. E agora, então, eu vou responder a questão central com a qual a gente começou. Bolsonaro vai ser preso? Com base nessa nossa análise técnica, a resposta é: dificilmente vai ser preso e condenado. Porque ainda que se entendesse que os itens eram patrimônio público, como eu entendo, dificilmente haverá uma prova da intenção criminosa, como foi no caso Lula. Justamente por isso que o caso parecido contra o Lula não foi para frente e ele não foi condenado. Contudo, nós temos visto Lula e Bolsonaro serem tratados com 2 pesos e 2 medidas. O caso Lula foi anulado por incompetência, mesmo sem existir incompetência. Já o caso Bolsonaro não foi anulado por incompetência, mesmo existindo incompetência. Tá totalmente o contrário. Será que o desfecho do caso Bolsonaro não vai ser a condenação já pré-determinada, contrariamente ao que aconteceu com o caso Lula, em que na mesma situação ele não foi condenado? Será que ele ainda não foi prejulgado? Será que o Bolsonaro ainda não foi prejulgado? E será que o STF não está simplesmente seguindo passos para uma condenação certa numa conta de chegada? Conta aí o que você acha pra gente nos comentários. O problema disso tudo é que está tendo 2 pesos e 2 medidas. Vocês viram, né? Eles estão tentando de todas as maneiras culpar Bolsonaro. Enquanto Lula, quantas coisas aqui que disse Deltan Dallagnol, que estava em seu poder, mas nenhuma palavra, nem da mídia, a PF, e aqui deixa muito claro que há uns 2 lados no Brasil, e não é o meu e o seu, que somos apoiadores do presidente. Bom, aqui tá bem claro, né, que existe 2 lados, e sim, não é o do Bolsonaro. É sempre a esquerda favorecendo a esquerda e tentando de alguma maneira prender Bolsonaro. Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo, manda no seu grupo de WhatsApp com seus amigos, verifica se ainda é inscrito no canal, porque de alguma maneira eles estão boicotando a política de direita no Brasil, que está sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês, Notícias Top vai ficando por aqui, até um próximo vídeo.